Olá, vamos falar hoje um pouco sobre regime jurídico administrativo. Antes de falar do regime jurídico administrativo, eu gostaria de comentar um pouco a respeito das relações jurídicas que marcam o direito administrativo, sobre as quais essa disciplina jurídica se concentra. Nós temos basicamente três relações jurídicas típicas do direito administrativo. A primeira é a relação que se dá entre a administração pública e a sociedade. Por exemplo, a relação entre uma universidade pública e o aluno, a relação entre um órgão de defesa ambiental e o empreendedor que solicita uma licença ambiental, a relação de um prestador de serviço público de energia com a família que recebe esses serviços domiciliares de energia e assim por diante. Então, há várias relações de direito administrativo que são relações que envolvem a administração de um lado e uma pessoa jurídica ou física de outro como membro da sociedade. Um segundo tipo de relação de direito administrativo é a relação que se dá entre entidades estatais. O Estado é formado por uma série de entidades, ou seja, por uma série de pessoas jurídicas que podem ser de direito público interno ou de direito privado. E essas várias pessoas jurídicas estatais também se relacionam. Então, por exemplo, uma empresa estatal, como a Petrobras, pode se relacionar com uma agência reguladora como a ANP, que é a agência que cuida dessa área de petróleo, de combustíveis, não é? A mesma empresa estatal, a Petrobras, pode se relacionar com uma outra autarquia reguladora, que é o CAD, que zela pela concorrência. Então vejam, não é? Há várias relações que envolvem entes estatais. Outro exemplo, vários municípios podem se unir para formar um consórcio e prestar serviços de saúde, não é mesmo? Então, isso tudo exemplifica um conjunto de relações jurídicas interadministrativas, relações jurídicas entre entes estatais. E, em terceiro lugar, no direito administrativo, nós temos frequentemente relações intra-administrativas, ou seja, relações que ocorrem dentro de uma entidade estatal entre aqueles órgãos que formam essa entidade estatal. É muito importante saber, para entender essa terceira relação jurídica, que a entidade estatal, na verdade, é a pessoa jurídica que forma o Estado. E o órgão, na verdade, é uma subdivisão sem personalidade jurídica da entidade. Então, a entidade é sempre pessoa jurídica e o órgão, na verdade, é uma subdivisão dessa pessoa jurídica, uma subdivisão interna, logicamente. Então, vejam, existem as relações interadministrativas, que são relações entre as pessoas jurídicas estatais, e dentro de uma pessoa jurídica existem relações intra-administrativas, que também são regidas pelo direito administrativo. Então vamos pensar em uma universidade pública, né? Uma grande universidade pública na forma de autarquia. Dentro dessa universidade pública, nós vamos ter a faculdade de medicina, de engenharia, de direito, de psicologia, de letras e assim por diante. Essas faculdades podem se relacionar juridicamente. E aí nós teremos relações intra-administrativas, relações pautadas pelo direito administrativo, mas que ocorrem no âmbito de uma mesma pessoa jurídica estatal. Essas relações típicas do direito administrativo são decorrentes de uma série de vínculos baseados no direito. Nós temos, em primeiro lugar, vínculos decorrentes de sujeição geral das pessoas ao poder soberano do Estado. Por exemplo, a sujeição de um indivíduo que conduz um veículo à autoridade de trânsito é uma sujeição baseada na soberania, no poder do Estado soberano, no qual aquele indivíduo, não é, em cujo território aquele indivíduo conduz o veículo. Então vejam, o poder de polícia, que é o poder dessa autoridade de trânsito para multar esse indivíduo que conduz o veículo, é um poder baseado na sujeição geral, na soberania. Tá bom? Em segundo lugar, nós temos vínculos decorrentes de prestação de serviços. Imaginem aquele aluno ou aluna que curse lá a faculdade de Direito numa universidade pública. Entre aquele aluno ou aluna e a universidade pública, há uma relação de prestação de serviço público. E essa relação de prestação de serviços públicos, né, dá à administração pública poderes
como o poder disciplinar, como o poder de aplicar uma sanção disciplinar àquele aluno, por exemplo, que agride outro ou que cola na prova, não é? Ou que, enfim, comete alguma infração que viole as normas de funcionamento interno do serviço educacional, tá certo? Então, várias relações jurídicas decorrem da prestação de serviços públicos. No âmbito da prestação de serviços públicos surgem essas relações jurídicas. Em terceiro lugar, a administração pública também firma vários vínculos laborais com pessoas que ocupam cargos públicos, ocupam empregos públicos ou funções públicas. E esses vínculos laborais também acabam gerando direitos e deveres e também alguns poderes para a administração pública. E, em quarto lugar, nós temos vínculos contratuais que se formam entre a administração pública e prestadores de serviços privatizados, fornecedores de bens ou serviços que a administração pública contrata, alguns delegatários de atividades de interesse público, alguns colaboradores, ou seja, pessoas físicas que acabam auxiliando a administração pública até voluntariamente em algumas tarefas. Então, também há vários vínculos contratuais que acabam, não é, fazendo surgir relações jurídicas entre a administração e a sociedade, ou mesmo entre vários entes estatais ou órgãos estatais. Então, aquelas relações, relação administração-sociedade, relação interadministrativa ou relação intraadministrativa, são relações que podem surgir em virtude de vínculos de sujeição geral, em razão de vínculos decorrentes de prestação de serviços públicos, em razão de vínculos laborais, em razão de vínculos contratuais. E o regime jurídico-administrativo? Afinal, o que é esse regime jurídico-administrativo? Vejam, o regime jurídico-administrativo é o conjunto de regras ou princípios que incidem sobre um objeto. Esse objeto pode ser uma pessoa, pode ser uma atividade ou pode ser um bem. Então, o regime jurídico é um conjunto de regras ou princípios que incidem sobre uma pessoa, uma atividade ou bem. Eu estou falando aqui de regime jurídico no singular, mas, na prática, existem vários regimes jurídicos. Existem vários regimes jurídicos, porque muitas vezes o regime jurídico vai variar de acordo com a função do bem, da atividade ou da pessoa, enfim. O regime jurídico administrativo não é um único regime jurídico uniforme para todo tipo de pessoa, bem ou serviço, perdão, para todo tipo de pessoa, atividade ou bem que esteja envolvido na administração pública. Tá bom? Então, eu estou falando aqui de regime no singular, mas tomem cuidado, porque na prática existem múltiplos regimes jurídicos. Isso depende muito do contexto que nós analisamos. Não existe apenas um único regime jurídico administrativo uniforme para tudo. Tá bom? Mas por que nós falamos de regime jurídico administrativo? Porque, embora exista uma pluralidade de regras e princípios que rejam essas pessoas, atividades ou bens que se relacionam com a administração pública, na prática, esses vários regimes têm características comuns. E quais são essas duas características? Bom, em primeiro lugar, esses regimes que cuidam de relações administrativas, eles são marcados por inúmeras restrições ou sujeições que se aplicam à administração pública. Exemplo disso, a necessidade de se fazer licitação antes de se celebrar um contrato. Né? Essa é uma restrição que se impõe à administração pública. A administração, em grande parte das vezes, não pode contratar diretamente. Ela tem que fazer a licitação antes de firmar o contrato. Então, a licitação é um exemplo de sujeição. Concurso público, a mesma coisa. Não pode lá o governante escolher qualquer pessoa para ocupar um cargo público de provimento efetivo. Para isso, ele precisa de um concurso, né, no qual se vai escolher de maneira meritocrática a pessoa que tem as melhores qualidades para ocupar aquele cargo. O concurso é um exemplo de restrição, né, típico do modelo burocrático, não é? Uma restrição para controlar o administrador público na hora de escolher quem vai ocupar cargos públicos, empregos públicos e assim por diante. Então, vejam, o regime jurídico administrativo ele é marcado por restrições, por sujeições, muitas das quais não existem lá no direito privado, não é mesmo? Eu, como particular ou uma empresa qualquer, se quiser comprar cadeira, comprar computador, pode ir à loja, comprar e acabou, não é? A administração pública não. A administração pública, em regra, tem que fazer licitação, não é? Só não vai fazer licitação quando houver exceção para tanto. Outra coisa, o regime jurídico administrativo é marcado não só por sujeições, mas também por poderes, por muitos poderes. Por poder disciplinar, pelo poder normativo,
pelo poder punitivo e assim por diante. Então vejam, a administração, ao mesmo tempo em que sofre uma série de restrições e de limitações decorrentes do direito administrativo, de outro lado, recebe também muitos poderes que não existem no âmbito privado. A administração tem poder de desapropriar, a administração tem poder de aplicar sanções baseadas no poder de polícia, que é um poder decorrente da soberania, da sujeição geral do cidadão ao Estado e assim por diante, tá bom? Então, sintetizando, regime jurídico administrativo, na verdade, é um conjunto de regras e princípios que tem como características a presença marcante de restrições ou limitações ao Estado e, ao mesmo tempo, de poderes do Estado que não existem lá no direito privado. Mas, de novo, a advertência, o regime jurídico não é único, não é uniforme. Existem vários regimes jurídicos administrativos, isso vai depender muito da situação que nós analisamos, tá bom? Deixei aí 2 referências para quem quiser. O professor Celso Antônio Bandeira de Mello tem um artigo interessante chamado Conteúdo do Regime Jurídico Administrativo e seu valor metodológico, e também deixei uma indicação do Manual de Direito Administrativo que eu escrevi, que está lá na Amazon para quem quiser analisar um pouquinho desse conceito de regime jurídico administrativo. Até a próxima aula.